Glórias a Deus. Estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a verdade que liberta. Diz a palavra que... Diz a palavra que... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Fala mais alto, assim, fale alto e aí você encosta. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele nos traz a possibilidade de reatarmos novamente com Deus a comunhão, a qual o ser humano perdeu por causa do pecado. Diz a palavra do Senhor que o Senhor é santo, santo, santo. E Deus não tem comunhão com o pecado. E o que é pecado? Pecado é transgredir o ensinamento de Deus, a palavra sagrada. Inveja, mentira, roubo, morte, prostituição, adultério, tudo isto é pecado e é condenável diante de Deus, que é santo. Existe uma possibilidade que Deus deu, porque a salvação é o dom de Deus que Ele concedeu aos seres humanos, a sua criação. O desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade. E a verdade você encontra na Bíblia Sagrada. Na Bíblia você encontra o ensinamento necessário para que a sua vida venha a mudar, se você der crédito, se você praticar o ensino bíblico. A palavra de Deus, Bíblia Sagrada, nos traz a conscientização dos nossos erros, das nossas limitações e a condenação que o pecado traz sobre a vida humana e as consequências desses fatos, desses erros. Então, a conscientização trazida a você, a mim, nos alerta de que precisamos mudar, precisamos nos aproximar do Senhor. Isso é necessário a todo ser humano. Por isso Jesus diz aqui: venha a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviar de quê? Da prática do pecado. Quantas pessoas presas e achando que estão libertas, mas quando na verdade estão presas no pecado. Pessoas viciadas em vários tipos de droga, em prostituição, pessoas que estão em adultério, pessoas que têm um mau costume de mentir, a inveja toma conta de muitos corações, porque estão separadas de Deus. As pessoas separadas de Deus não conseguem compreender a verdade do Evangelho. Por isso é preciso se aproximar do Senhor. Por isso Deus chama: venham a mim, vós que estáis cansados. O pecado cansa, chega um momento que o homem não suporta tal carga e as consequências que vêm. A crescente violência que todos vocês sabem, que está no mundo se acentuando cada vez mais essa violência, porque o homem separado de Deus, homem aqui, gênero humano, homem e mulher, comete coisas absurdas e acham, imaginam que estão corretos, mas não estão. Havendo assim a necessidade de arrependimento e de conversão. Isto é necessário para todos. Por isso Deus nos traz aqui para falar ao seu coração. É preciso mudar. É preciso atitude para essa mudança. É preciso se aproximar de Cristo. É preciso crer que o Senhor fez aquele sacrifício lá na cruz, trazendo a você, meu amigo, minha amiga, a possibilidade de se aproximar dele, de se aproximar de Deus, porque não tem como um homem pecador se aproximar de Deus. Deus é santo. Como chegaríamos a Deus? Só chegaremos a Deus
através da sua palavra, conhecendo o ensino bíblico, estabelecendo padrão de vida aqui na terra, de convivência, de ação, para que assim sejamos agradáveis a Deus. É preciso mudança, é preciso convenção, e convenção é mudança de direção, mudança de vida, mudança de atitude. Nessa manhã, você abre o seu coração para o Senhor, sabendo que Deus está prontinho e espera a sua aproximação. Ele já fez a parte dele e está fazendo mais e mais ainda. Trabalha por você. Estamos aqui porque Deus, Ele nos instigou a estarmos aqui. Deus pôs no nosso coração para que trouxéssemos a você a pregação da verdade. Quantas pessoas estão presas nas grades porque transgrediram, porque andam separadas de Deus, estão sofrendo as consequências do seu erro. Algumas pessoas perguntam por que Deus, que é todo poderoso, permite tudo isso, se é o ser humano que está cometendo erro. As pessoas não olham para si mesmos, querem achar um culpado. Mas é o homem que está cometendo erro, é o homem que está transgredindo, não é Deus não. Não é Deus que se prostitui, não é Deus que adultera, não é Deus que mente, não é Deus que rouba, não é Deus que assassina, não. Quem está fazendo isso é o homem no pecado. E não consegue compreender que precisa de mudar. É preciso raciocinar, parar, fazer pensar e raciocinar. Poxa, sou eu que estou errando. E não é Deus. E nós estamos sofrendo as consequências dos nossos erros. E não do erro de Deus, que Deus não erra. O homem precisa reconhecer isso, parar de procurar um culpado, botar a culpa em Deus. E se perguntar se Deus é poderoso, por que não evita isso? É você que está errando. É você que precisa de mudança na vida e não Deus. É você que precisa se converter. É você que é pecador, que é pecadora, que precisa reconhecer isto. A necessidade de mudança na sua vida. E essa mudança só virá quando você der crédito à palavra de Deus, quando você buscar seguir o ensino bíblico. Não tem outra maneira. Então as pessoas procuram uma justificação, procuram alguém, procuram um laranja. Mas eu afirmo para vocês, reconheçam o seu estado de pecado, se arrependam, se convertam, porque é o que Deus quer que o ser humano reconheça. E é pecador, e é pecadora, precisa deixar as práticas erradas. Meus queridos, nessa manhã, Deus nos tem trazido aqui para fazer você entender que é você que é necessitado dele, não ele de você. Que é você que precisa se arrepender e se converter, e não ele. Deus é santo, eternamente santo. E o ser humano precisa de se aproximar do Senhor. Por isso a palavra que lemos aqui, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, ou em outras palavras, aceitem as minhas regras, abra seu coração para a verdade. Porque o Senhor Jesus diz no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ilusão que existe na cabeça das pessoas diz que estão libertas, quando não estão presas nos laços do pecado. Quantas famílias destruídas, por quê? Porque maridos traíram suas esposas, esposas traíram maridos, por quê? Fizeram isso, separadas de Deus. Não conhece a verdade, não mede, não consegue refletir sobre as consequências dos seus próprios erros e querem encontrar um culpado. E se perguntam por que Deus não interfere, por que deveria interferir. Deus não tem obrigação com ninguém.
Deus não é obrigado a nada. Nós é que precisamos entender a sua palavra. Nós é que precisamos nos esforçar para pormos a sua palavra em prática. Para que assim alcancemos da parte de Deus, por sua misericórdia, a salvação do nosso espírito, o perdão para os nossos pecados, nos aproximarmos porque a palavra diz: todos pecaram. Romanos capítulo 3 e verso 23, todos pecaram e estão separados de Deus, destituídos, separados, afastados do Senhor. Por isso nós vemos tanto desentendimento sobre a face da terra, tantas pessoas sofrendo por causa dos seus próprios pecados, não é por causa de Deus. Deus não induz ninguém ao erro, mas a ilusão do mundo tem atraído a muita gente de pensar que são libertas, que estão livres, que são donas de si, que têm uma total liberdade, mas essa liberdade que supostamente você tem lhe trará consequências, porque você anda separada de Deus. A aproximação com o Altíssimo é necessária. Nós vemos na humanidade tudo que está escrito se cumprindo. A palavra de Deus está se cumprindo no mundo. Está tendo cumprimento, como o Senhor diz. Não é porque Deus queira que aconteça isso, não. Mas o que Ele disse é verdade e está acontecendo. A onisciência de Deus. Mas nesta manhã, você está ouvindo esta palavra e você precisa de se arrepender, de se voltar para Deus, de dar um passo para o Altíssimo, de mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a vida da sua família se você aceitar as regras, julgo, regra na sua vida. Você precisa abrir o coração e crer. O profeta disse: quem deu crédito? Ele falou, mas disse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem está dando crédito? Quem realmente reconhece seu estado de erro, de pecado, que está separado e separada de Deus? Quem admite isso? Quem admite que precisa se aproximar do Senhor? São tantas mortes pelo mundo, vidas ceifadas. Nós sabemos que há pouco tempo, há mais de um mês, um país invadiu o outro, estão se matando. Por que estão fazendo isto, queridos? Porque andam separados de Deus, andam em trevas. A Bíblia diz que os que caminham com o Senhor foram tirados das trevas para a luz. A maravilhosa luz do Senhor quer te alcançar. A mão de Deus quer te alcançar, mas para isto você precisa dar crédito. Você precisa saber. Você precisa crer no Senhor. Então abra seu coração nessa manhã. Saiba que Deus pode fazer, transformar a sua vida. Que você é um pecador, uma pecadora necessitada do perdão de Deus, necessitado. Abra seu coração para o Senhor nesta manhã e saiba que Ele pode fazer. Não há impossível para Deus, não há. Todas as coisas são possíveis ao Senhor. Tudo é possível a Ele. E você precisa abrir o seu coração para Deus. Vinde a mim, vós que estáis cansados. O pecado cansa, queridos. O pecado cansa na vida do ser humano. A discórdia cansa. A discórdia traz dores para as pessoas. Por isso, o mundo sofre. As consequências do seu próprio erro. Não é que Deus queira isso. Deus não quer o mal para ninguém. Mas o mal vem sobre as pessoas porque andam separadas de Deus e não querem dar crédito à sua palavra. Sofrerão as consequências do próprio pecado.
Encontrar descanso para o espírito, eternamente falando. Quando a pessoa desce a cova, morreu, não terminou ali. Não acaba na cova não, você tem um espírito. Esse espírito que está em você vai prestar conta diante de Deus de tudo que tem feito aqui sobre a face da terra. E Deus tem visto. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Ele sabe o que você está fazendo, sabe dos seus pensamentos, e Ele age no tempo certo para a questão do perdão, quando você se voltar para Ele. Quando você abrir o seu coração verdadeiramente, tem que existir sinceridade em você, verdade, para que Deus opere na sua vida, na vida da sua família. E nessa manhã, queridos, Deus tem nos trazido aqui, trazendo a verdade, e diz mais assim, 8:36 do Evangelho segundo João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim, verdadeiramente você se tornará uma pessoa livre quando Cristo chegar na sua vida, quando a mão de Deus com misericórdia te alcançar. E para tanto você precisa dar crédito, você precisa se arrepender e se converter. Converta seu coração a Deus, se volte para Ele enquanto é tempo. Do amanhã você não sabe. Quem é que sabe do amanhã? Quem sabe daqui a 2 minutos, a 10 minutos? Ninguém sabe, eu não sei, vocês não sabem. Só Deus é que sabe. Então o dia da salvação é hoje. A hora é agora. Faça hoje uma decisão na sua vida de mudança. Porque você não sabe o que vai acontecer com você amanhã ou daqui para a tarde. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus esclarece a nossa necessidade. A palavra de Deus transforma o ser humano. Se quiser ser transformado, se quiser ser transformada. Mas se não quiserem, aí sofrerão as consequências do próprio erro. O erro nos traz consequências. Por isso a humanidade sofre. Por isso a humanidade chora. Por isso a humanidade geme. Porque não quer saber. Não quer saber da palavra de Deus. Não quer saber de Deus. E necessitam do Senhor, de abrir o coração. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus toque o teu coração. Faça você enxergar que você é necessitado, necessitada da palavra de Deus, de se voltar para Deus, de se converter, se arrepender e se converter ao Senhor. Que Deus abençoe vocês que ouviram. Abram o coração. O projeto de Deus para a vida de vocês é salvação das vossas almas, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.